Como que eu e você podemos vencer qualquer pecado? Na verdade, nós não temos livre arbítrio, porque nós somos escravos do pecado. E quem falou isso foi o próprio Jesus, né? Disse que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Logo, se nós somos escravos, nós não somos livres. Nós somos escravos. O pecado reina na nossa vida, ele reina no nosso coração, ele reina na nossa mente e ele é o nosso Senhor. Mas como vencer o pecado? Você pode ser uma pessoa até mesmo que crê em Jesus Cristo, mas não consegue vencer o seu pecado. E aqui a palavra de Deus em João, capítulo 8, versículo 31, diz assim: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, presta atenção, Jesus está falando para judeus que creem nele, né? Então, como eu e você que crê em Jesus Cristo, mas não consegue vencer o pecado. Aí diz assim: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Preste atenção. Jesus está falando para pessoas que creem nele, como eu e você, que creem em Jesus Cristo, mas que muitas vezes não consegue ser liberto, muitas vezes não consegue ser livre do pecado. Ele diz o que? Como vencer esse pecado? Permanecer na palavra de Deus. Esse é o segredo. Permanecer na palavra de Deus. Só vamos conseguir vencer o pecado que existe em nós todos os dias se nós estivermos permanentes na palavra de Deus. E automaticamente, ao permanecer na palavra de Deus, nós vamos ser discípulos de Jesus. Só pode ser discípulo de Jesus aquele que permanece na palavra de Deus. É isso que Jesus está falando. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Então, a consequência de permanecer na palavra de Deus é ser verdadeiro discípulo de Jesus. E então, qual é a consequência? A consequência de permanecer na palavra, de ser discípulo de Jesus, vem agora o próximo passo, que é: vocês conhecerão. Aqui é uma afirmação de Jesus. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês verdadeiramente serão meus discípulos e vocês conhecerão a verdade. E essa verdade te libertará. Essa verdade da palavra de Deus. Esses são os passos para vencer qualquer pecado. Para eu e você vencermos todo dia o pecado que nos chama, que nos assedia tão de perto, para conseguir vencer essas tentações, somente permanecendo na palavra de Deus. E assim seremos verdadeiramente discípulos de Jesus. E ainda, a consequência disso é conhecer a verdade. E essa verdade que nos liberta de todo pecado. Miserável homem que sou, disse o apóstolo Paulo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque eu quero fazer o bem e não consigo. Porque o mal está em mim, o pecado está em mim. Mas ele dá graças a Deus por Jesus Cristo, que pode realmente nos livrar do corpo dessa morte. O interessante é que ele vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, esse é o remédio, esse é o antídoto para vencer qualquer pecado na nossa vida. É a palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.